A instituição que dizia trazer liberdade acabou criando um tipo de prisão muito mais sofisticada que qualquer parede ou grade. Não é feita de correntes, mas de ideias consideradas intocáveis. Enquanto milhões acreditam estar caminhando rumo à salvação, acabam alimentando, sem perceber, o maior sistema de controle emocional e comportamental que já existiu. A fé institucional não surgiu para expandir a consciência humana. Ela nasceu para capturar essa consciência, moldá-la e guiá-la conforme interesses que pouco têm a ver com transcendência. Aquilo que chamamos de sagrado foi transformado em ferramenta de domesticação coletiva. E o mais inquietante é que muitos defendem exatamente o mecanismo que os mantém presos, sem notar que sua devoção não é escolha, mas resultado de condicionamento. A religião organizada transformou a busca espiritual em obediência automática, e você faz parte desse processo sem sequer perceber. As instituições religiosas descobriram algo essencial sobre nós. Somos seres que precisam de significado. Quando essa necessidade encontra um vazio existencial, nasce a vulnerabilidade. E foi justamente nesse ponto frágil que a instituição entrou, oferecendo respostas prontas para perguntas que acompanham a humanidade desde sempre. A religião organizada não cura a alma. Ela ocupa um espaço psicológico estratégico. Quando alguém recebe uma explicação completa sobre quem é, por que existe e para onde vai, sente um certo alívio. Mas esse alívio cobra caro. A autonomia vai desaparecendo junto com a angústia. O mecanismo é simples e devastador. A instituição oferece um conjunto de crenças onde tudo já está decidido. Não existe espaço para perguntas reais, apenas para reafirmar aquilo que já está escrito. Quem entra nesse sistema não é incentivado a pensar, é treinado para aceitar. A fé deixa de ser busca sincera e vira repetição de doutrinas definidas por outros, em épocas e contextos totalmente diferentes dos seus. A instituição percebeu que, mesmo não podendo forçar uma fé verdadeira, consegue produzir sua aparência através de condicionamento emocional. E isso começa cedo e entra fundo na mente. Rituais repetidos criam sensação de familiaridade. Histórias emocionais criam identificação. Comunidades fechadas criam dependência. O resultado é uma rede de vínculos psicológicos tão forte que questionar o sistema parece uma traição não só à instituição, mas à própria identidade. A fé institucional não convence pela lógica. Ela prende pelo peso emocional e pelo medo de perder tudo o que foi construído dentro dela. Quando você finalmente percebe isso, já não escolhe acreditar. Foi treinado para não conseguir duvidar. A fé vira obediência emocional quando os valores da instituição passam a funcionar como se fossem seus. A pessoa não segue regras por pressão externa. Segue porque acredita que elas representam a verdade. Esse é o controle perfeito. Não precisa de fiscalização porque o próprio indivíduo se vigia. As regras foram implantadas na mente e agora operam sozinhas, gerando culpa quando quebradas e recompensa quando seguidas. A prisão vira rotina. A servidão vira virtude. E tudo isso se apresenta como libertação. A instituição não diz que controla, diz que salva, não diz que limita, diz que revela a verdade. Não diz que gera dependência, diz que oferece comunhão. E assim, a capacidade de pensar por si mesmo é entregue sem resistência. A fé usada como ferramenta de obediência emocional transforma submissão em virtude, dúvida em pecado e autonomia em orgulho. O crente aprende a amar suas próprias correntes e a chamar essa prisão de liberdade espiritual. O que move essa máquina não é qualquer medo, mas o medo do invisível. Morte, julgamento, condenação eterna. Medos do mundo físico podem ser enfrentados. Medos metafísicos não têm como ser testados. Você pode checar se há perigo numa estrada escura, mas não pode checar o que existe depois da vida. E é aí que nasce o controle total. Primeiro, a instituição define forças invisíveis que observam tudo. Depois, define o que agrada ou desagrada a essas forças. Por fim, promete proteção aos obedientes e punição infinita aos que se desviam. O indivíduo fica preso num dilema impossível: obedecer por garantia ou arriscar uma condenação que, se existir, seria eterna. Diante disso, a maioria não obedece por fé, mas por pavor. A sensação de estar sempre sendo vigiado cria ansiedade espiritual constante. O crente nunca está à altura, nunca é puro o bastante, sempre teme falhar.
Essa exaustão mental torna qualquer um mais fácil de controlar. E o ciclo se repete. Quanto mais medo a pessoa sente, mais procura a instituição. Quanto mais procura, mais dependente fica das narrativas que reforçam esse mesmo medo. No fim, a fonte do desespero e a promessa de salvação se tornam a mesma entidade. A instituição não resolve o medo, ela o administra. Mantém o indivíduo num estado eterno de necessidade. Porque se o medo acabasse, o controle também acabaria. A força desse sistema está na forma como ele cria medos específicos para cada parte da vida. O medo do pecado sexual controla a intimidade. O medo da heresia controla o modo de pensar. O medo da excomunhão controla a convivência social. E o medo da condenação eterna controla a própria existência. Cada medo cumpre uma função exata, e todos juntos empurram o indivíduo para um estado de obediência permanente. O crente não vive plenamente. Ele apenas sobrevive em um tipo de terror espiritual constante, tentando escapar de punições que ninguém consegue provar, mas também ninguém consegue descartar. Quando a instituição afirma que possui verdades reveladas, ela está usando a estratégia mais eficaz de poder absoluto. Verdades reveladas não podem ser debatidas porque, teoricamente, não vêm de seres humanos. Elas são apresentadas como vindas de algo superior, inacessível e impossível de questionar. Essa ideia bloqueia qualquer análise crítica antes mesmo que ela comece. Afinal, como questionar aquilo que, supostamente, veio de uma autoridade infinita? Como duvidar de algo que dizem ser maior que a própria razão? A orientação é simples. Não questione. Assim, pensar vira um risco espiritual. A dúvida, que deveria ser ferramenta para crescer, passa a ser vista como fraqueza de fé, como brecha para o mal, como pecado intelectual. A instituição transforma o ato de não querer saber em virtude moral. O bom fiel não é o que pergunta, é o que aceita. Não é o que pensa, é o que obedece. O pensamento crítico se torna inimigo porque expõe contradições e interesses que sustentam toda a estrutura. Quando o questionamento é substituído pela aceitação cega, surge um tipo curioso de inteligência religiosa, capaz de decorar, repetir e defender dogmas, mas incapaz de olhar para eles de forma independente. O indivíduo aprende a argumentar dentro dos limites impostos, mas nunca sobre esses limites. Ganha habilidade teológica, mas não autonomia intelectual. Consegue citar textos sagrados com precisão, mas não questionar se esses textos fazem sentido. Debate interpretações, mas nunca discute o sistema que determina as interpretações. Sua inteligência é treinada para servir à instituição, não para libertá-lo dela. Ter verdades absolutas traz um conforto psicológico enorme. Tira o peso da dúvida, o desgaste da busca, a ansiedade de não ter respostas prontas. E em troca desse alívio, a pessoa entrega sua capacidade de pensar sozinha. E a maioria aceita essa troca sem refletir. É mais simples seguir um caminho já marcado do que abrir um novo. É mais seguro aceitar respostas prontas do que lidar com perguntas difíceis. Verdades reveladas oferecem certeza rápida. Pensamento próprio exige esforço e coragem. Para muita gente, a escolha se torna óbvia. A supressão do pensamento atinge seu ápice quando a pessoa passa a censurar a si mesma, sem precisar que ninguém a vigie. A essa altura, a pessoa já não precisa que alguém diga o que pode ou não pensar. Os limites foram internalizados. Certos questionamentos simplesmente deixam de surgir. Certas dúvidas são abafadas antes mesmo de chegarem à consciência. O pensamento passa a funcionar dentro de fronteiras invisíveis, moldadas pela própria instituição. O resultado é uma mente que acredita ser livre porque não enxerga as correntes que carrega. A prisão mais eficiente é aquela em que o prisioneiro nem percebe que está preso. A instituição não domina apenas por ideias, mas por meio de líderes colocados em posição de autoridade absoluta. Ao transformar esses líderes em representantes diretos do sagrado, cria-se uma cadeia de comando, onde discordar de um ser humano se torna o mesmo que desafiar o divino. É um mecanismo extremamente poderoso. Obediência a pessoas vira obediência ao próprio absoluto. Toda resistência é neutralizada quando o líder é colocado em um nível intocável. Esse processo acontece por símbolos, roupas especiais,
títulos sagrados e rituais que separam o líder do restante das pessoas. Ele deixa de ser visto como alguém comum e passa a ser tratado como canal entre o céu e a terra. Suas palavras ganham o peso de revelação. Suas decisões tornam-se incorrigíveis. Seus erros são desculpados como parte de um plano maior que só ele compreende. A instituição impõe sua autoridade, depois a santifica, e por fim, faz com que ela seja vista como ordem natural, algo que não pode ser questionado. O fiel não obedece por convencimento racional, mas porque foi moldado a acreditar que desobedecer é moralmente impossível. Esse sistema se fortalece com o tempo. Líderes santificados escolhem outros líderes, que continuarão a mesma lógica. A estrutura permanece firme, enquanto as figuras de autoridade mudam. E como essa autoridade recebe um caráter divino, questioná-la se torna quase um pecado. Quem ousa discordar não é apenas alguém com outra opinião. É alguém que estaria supostamente atentando contra o próprio sagrado. Assim nasce uma assimetria completa de poder. O líder pode julgar, mas não ser julgado. Pode exigir transparência, mas operar no segredo. Pode punir, mas nunca ser responsabilizado. Nesse ambiente, abusos se tornam não apenas possíveis, mas frequentes, sempre protegidos pela aura de santidade que envolve a figura de autoridade. E o mais trágico: o fiel, condicionado a ver esse líder como intocável, muitas vezes defende o próprio opressor, mesmo quando é prejudicado por ele. A instituição não quer apenas controlar comportamentos. Ela precisa controlar identidades, e para isso transforma o sagrado em um código de conduta que atravessa todos os aspectos da vida. O que você come, como se veste, com quem se relaciona, como lida com a sexualidade, como organiza sua família, como investe seu tempo e seu dinheiro. Cada ação é rotulada como correta ou proibida, sempre associada a consequências espirituais. A pessoa aprende desde cedo que sua identidade não nasce de dentro, mas deve seguir padrões definidos por autoridades externas. Desejos que não combinam com essas regras são vistos como tentações perigosas que precisam ser sufocadas. Pensamentos que fogem da doutrina oficial passam a ser vistos como algo impuro, algo que precisa ser corrigido. Aos poucos, a pessoa real vai desaparecendo e dando lugar à pessoa moldada pela instituição. Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como. A instituição distorce isso. Ela dita cada detalhe de como o indivíduo deve viver, mas mantém o porquê sempre distante, sempre envolto em mistério. O crente sabe exatamente o que deve fazer, mas quase nunca sabe o motivo profundo, além do fato de que é assim que deve ser. Esse modelo cria pessoas extremamente disciplinadas, porém desconectadas de si mesmas. Elas sabem seguir ordens, mas não sabem quem seriam sem elas. A transformação do sagrado em manual de conduta chega ao ponto máximo quando o indivíduo já não consegue diferenciar entre sua vontade e a vontade da instituição. Ele acredita estar tomando decisões próprias, quando na verdade apenas repete um script que lhe foi implantado. Acredita estar expressando valores pessoais, quando está apenas refletindo as doutrinas que aprendeu. Imagina ser fiel a si mesmo, quando na verdade é fiel ao sistema que moldou sua mente. A identidade é capturada tão profundamente que a pessoa passa a defender a própria prisão como se fosse parte essencial de quem ela é. Esse conjunto de regras também funciona como ferramenta de controle social. Quem segue as normas é considerado parte do grupo. Quem questiona é visto como desviado. Essa dinâmica cria uma pressão constante por conformidade. O medo de ser excluído, de desapontar a comunidade ou de carregar a marca de transgressor mantém todos em linha, mesmo quando as regras entram em conflito com seus valores mais íntimos. O que deveria ser orientação espiritual vira policiamento interno. E o sagrado, que deveria ampliar a consciência, se transforma em instrumento de padronização de comportamento. A promessa de salvação é o mecanismo final e mais poderoso desse controle. É uma recompensa sempre empurrada para o futuro, criada para manter o fiel obediente no presente. A lógica é simples e brutal. Renuncie à autonomia agora para ser recompensado depois. Obedeça nesta vida para ganhar algo na próxima. Submeta-se hoje para alcançar a transcendência amanhã. Mas esse amanhã nunca chega.
A promessa permanece sempre no horizonte, sempre condicionada a mais regras, mais entrega, mais submissão. O fiel vive um estado permanente de incompletude espiritual. Nunca está totalmente salvo. Sempre falta algo. Sempre há mais a purificar, mais a sacrificar. A instituição se coloca como a única guardiã possível da salvação, a intermediária indispensável entre o indivíduo e seu destino eterno. Sem ela, dizem, você está perdido. Com ela você tem esperança, uma esperança que nunca se torna certeza. Ela existe apenas como possibilidade futura, sustentada pela obediência constante no presente. Bonhoeffer dizia que Cristo chama o homem para morrer. A instituição distorce isso e transforma essa morte em renúncia da autonomia. O que deveria ser renascimento interior vira simples conformidade externa. O que deveria expandir a consciência vira aceitação de padrões rígidos. A salvação deixa de ser libertação e se torna prêmio para quem aceita viver preso às estruturas da instituição. A perversidade final desse sistema é confundir fé com submissão. O fiel acredita que sua obediência é devoção espiritual. Não percebe que está trocando liberdade interior por sensação de segurança, e não vê que a promessa de salvação funciona como aquela cenoura sempre balançando à frente da mula, suficiente para mantê-la andando, mas nunca ao alcance. A instituição não quer pessoas realmente livres. Ela quer seguidores presos à busca eterna pela salvação, porque quem acredita que ainda não chegou lá permanece obediente, dependente e facilmente conduzido por quem promete algo que nunca entrega por completo. A promessa de salvação também vira um mecanismo de validação. Quem questiona o sistema é acusado de colocar a própria alma em risco. Quem decide sair é rotulado como perdido, condenado e sem chance de retorno. Isso cria um custo psicológico enorme para qualquer um que pensa em abandonar o sistema. Não é apenas deixar uma comunidade ou mudar de crenças, é supostamente arriscar a eternidade. E para alguém que foi condicionado a temer essa possibilidade, esse peso se torna quase insuportável. A promessa de salvação acaba virando um cadeado invisível. O fiel permanece, não porque realmente acredita, mas porque tem medo do que pode acontecer se der um passo para fora. O controle é mantido pelo pavor do desconhecido. Antes de encerrar, vale uma pergunta sincera. Quantas dessas estruturas ainda funcionam dentro de você sem que perceba? Se este vídeo mexeu com algo aí dentro, escreva nos comentários. Consciência. Compartilhe este vídeo com quem precisa começar a questionar aquilo que prende a mente. Ative o sino e inscreva-se para receber mais reflexões que desmontam os sistemas de controle que moldam a nossa maneira de pensar. Essa é a Odisseia Interior. Obrigado por assistir.